Olá, sejam todos bem-vindos ao CDLcast. É novo por aqui, já dá o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa o teu comentário e acompanhe a nossa câmera da Paulista, que está no ar 24 horas por dia. Faça também o download dos nossos aplicativos aqui da rádio, disponíveis para iOS e Android. Hoje nosso bate-papo está bem interessante, a gente vai falar sobre assinaturas eletrônicas. Nosso convidado de hoje é Renato Pavoni, doutora Karina Carvalho e Wilson Ota. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada, Ana. Obrigado. E a gente vai começar, né? Quando a gente fala em assinatura eletrônica, todo mundo tem muitas dúvidas, né? Então, afinal, qual que é a diferença entre assinatura digital e assinatura eletrônica? Perfeito. Começando, antes de mais nada, agradecer aqui o convite e tirar um pouco desses mitos que tem aqui entre as duas, assinatura eletrônica e digital, e algumas dúvidas que tem. Eu vou entrar numa área também jurídica no primeiro momento, depois ela vai esclarecer melhor. Conforme a Lei 14.063 de 2020, assinatura eletrônica, nós temos 3 camadas de assinatura eletrônica: simples, avançada e qualificada. Tá? Na assinatura eletrônica simples, você faz um show no site, um tipo de coisa aí, coisa bem simples, quando você entra no Instagram, no Facebook e tudo mais, você tem ele acesso, exatamente. Uma assinatura avançada é quando você tem, do outro lado, tem o seu aceite também, tem uma aceitação dos dois lados. E uma assinatura qualificada é uma assinatura digital. Está aí a diferença entre a eletrônica e a digital. A digital é uma assinatura eletrônica, porém a assinatura eletrônica não é uma assinatura digital perante a lei. Que é justamente isso. Legal. Walter, só me permite complementar que na questão da assinatura qualificada, a gente sempre vai ter a presença de um certificado digital, que é a minha identidade eletrônica, né? E tem um processo, a gente vai falar mais adiante sobre isso. E eu comentava anteriormente com os colegas sobre o tema aqui da conversa, né? A gente fala hoje em dia assinatura eletrônica e assinatura digital. Mas há pouco tempo atrás, né, um pouquinho antes da pandemia, a gente estava falando de assinatura física versus a digital, né? Então a pandemia trouxe aí uma revolução para a gente, todo mundo passou a confiar nesse método de transação, né? E é muito bacana hoje ouvir falar disso, porque eu estou nesse mercado aí há mais de 20 anos e sempre foi um desafio para a gente trazer o mundo digital para as pessoas. Infelizmente, o episódio do lamentável que aconteceu na sociedade fez com que isso fosse acelerado e as pessoas passaram a estar no mundo digital obrigatoriamente, né? Então, bacana ouvir, depois a gente comenta algumas coisas sobre esse contexto. Inclusive, né, o que você comentou, facilitou a vida das pessoas, né? A gente mudou a forma de trabalhar, né? Hoje é tudo quase que 100% digital, né? Legal. Dentro do contexto aí que o Alf explicou das assinaturas, ele qualificou muito bem, mas só para ficar de uma forma assim mais lúdica, para a galera entender, a assinatura eletrônica, a simples, né? Ele falou da questão do aceite, do opt-in, dos aplicativos. A avançada, que é aquela assinatura que ela é agora qualificada ao certificado digital, que a gente brinca, assinatura digital, certificado digital, né? E a assinatura eletrônica, você pensa quando você vai assinar um contrato com a escola do seu filho, que vem lá por um portal, algum site da vida, e você vai lá e faz as rúbricas, e dentro daquele portal é a sua assinatura eletrônica, como se tivesse pegado uma caneta, né, e assinado de forma eletrônica. Legal, bacana. Doutora Karina, você pode explicar, né, pra gente o que caracteriza uma assinatura eletrônica e em que contexto ela é mais usada? A assinatura eletrônica ela é caracterizada, tem vários fatores para os requisitos. Entretanto, tem que tomar cuidado de como que você vai usá-la, porque tem uma interface da questão de segurança jurídica. Então, assim, se você sabe que a pessoa do outro lado é realmente a pessoa, geralmente vai o quê? Vai pedir o e-mail dela. Geralmente pede e-mail, CPF, data de nascimento. E aí, você tem que ter um controle, um cuidado. Então, assim, ele vai depender do seu tipo de segurança que você deseja, ou você quer só um opt-in, né? A pessoa um aceite. Para você ter um respaldo jurídico lá no final, por exemplo, se você vai fazer um contrato grande, você não vai querer um aceite ou só uma assinatura eletrônica, vai criar um fator de autenticação ou um certificado digital. Então vai depender muito do que as empresas ali elas estão, né, querendo ou do risco que elas desejam incorrer. Eu acho que a Bonnie até pode me ajudar aí com esse contexto que a gente veio conversando. Eu tava brincando um pouquinho no carro, né, depende do conforto das partes sobre a tecnologia que vai ser utilizada. O exemplo que eu tava dando eu conheço o Ota, ele veio e me pediu R$1.000 emprestado. Eu posso simplesmente confiar na palavra dele, sim, uma forma de um contrato verbal entre nós. Mas eu posso falar assim, Ota, assina aqui uma nota promissória. Se isso me deixa confortável e ele tá bem, ok. Mas se eu ainda tenho dúvida se o Ota vai me pagar, ele fala assim, eu acho que eu vou pedir para ele reconhecer a firma deste documento aqui, ó, né?
Então, no contexto do ambiente digital, a lógica é mais ou menos a mesma. Se eu tiver confiança na outra parte para usar uma assinatura simples e a gente firmar um acordo, tá tudo bem. Se eu quero ter mais segurança nessa transação, quanto mais próximo da qualificada estiver, mais seguro estarei. Então depende muito do tipo de compromisso que as pessoas vão firmar. Obviamente, você não vai colocar não precisa colocar uma assinatura digital, uma coisa trivial, de baixo valor, que não tem risco para você assumir. Agora, eu vou assumir um contrato aqui de R$1 milhão com outro fornecedor. Poxa, peraí, deixa eu usar aqui um método mais seguro, porque se eu tiver que questionar este documento, eu tenho um respaldo maior para poder me salvar nessa história, né? Então, depende do conforto das partes, sempre assim. Nesse caso, né, no caso de um contrato grande, qual que é a opção mais segura e mais completa que a gente tem? Sem dúvida é o certificado digital. Importante dizer que assim, o certificado digital ele existe no Brasil há mais de 20 anos. Ele foi concebido através de uma lei, a doutora ainda vai até mencionar, mas assim, existe toda uma estrutura para a emissão de um certificado digital. Como se eu tivesse indo lá na delegacia emitir minha RG, eu não tenho que ir lá coletar minhas biometrias, apresentar meu documento. Então, quando a gente emite um certificado digital, eu tenho um arcabouço de regras que eu tenho que seguir para liberar este documento para você utilizar. Então, ele traz mais segurança porque eu tenho alta confiabilidade de quem a pessoa que está ali é ela mesma, né? Então, esse contexto da infraestrutura de shoppings públicos do Brasil, que é concebido através de uma lei que a doutora Carga vai falar, é o que dá sustentação e segurança para o uso do certificado digital. E é importante dizer que a nossa ICP Brasil, assim como chama, ela é reconhecida mundialmente, né? Então, é um exemplo para outros países. E hoje a gente até tem interoperabilidade de assinaturas entre países aqui, já no Mercosul, por exemplo, que é um avanço enorme. É isso, completando, se quiser até fazer uma ligação, o certificado digital seria a sua identidade, né, o documento de identidade na forma digital. Não no celular, mas algo assim bem seguro, que você possa estar emitido pelo ICP Brasil e tudo mais, mas é um documento digital seu. É como se fosse a sua assinatura mesmo, presencial. Exatamente, é ela mesma. Que ela representa, título de dizer que todos os advogados geralmente têm, aliás, todos têm que ter o certificado digital, se quiser assinar petições dentro dos portais dos tribunais, independência aqui em São Paulo ou dos outros estados. Inclusive, também para você acessar o BOV, se tiver uma conta ouro e não quiser colocar sua conta bancária, né, você também entra com certificado digital. Você consegue ter acesso a todas as funcionalidades do BOV. Sim. Legal, que bacana. Doutora Karina, né, inclusive aqui o Renato, ele comentou sobre as leis. Fala pra gente, né, quais são as principais leis que regem o uso dessas assinaturas eletrônicas aqui no Brasil hoje? Hoje nós temos a ANP, a 2200, de 2002, é bem antigo isso, com essa medida provisória que se arrasta, que veio permanente, a gente brinca com a MIP, que é a medida provisória, virou medida permanente, porque até hoje. E aí em 2020 veio a lei que o Otto mencionou, que é a 14.063, que ela veio colocar como se fossem todas as regras, né? Porque assim, era meio que um mundo digital ali e foram ocorrendo várias outras interfaces que precisavam ser vinculadas. Inclusive com também a questão da assinatura eletrônica. Se quiserem complementar alguma coisa, eu acho disso. A pandemia, ela acabou, porque foi uma experiência muito interessante, né? Eu estava no mercado nesse momento, então assim, a gente teve que criar uma série de normativos, porque se eu não conseguisse emitir, por exemplo, um certificado digital para uma empresa, ela não conseguia emitir nota. Sim. Né? Então, naquele momento criou-se ali até uma opção que hoje é a mais utilizada quando a gente fala de realização da identificação das partes, né? Que é a videoconferência. Antigamente eu teria que ir até um local de atendimento, apresentar meus documentos e tudo bem, quando a gente fala de cidades menores assim pelo Brasil, tem muitas, é até o motivo da gente sair de casa, né? Mas São Paulo, por exemplo, tem uma complexidade enorme. Se eu puder fazer por videoconferência, ótimo. Então, na pandemia, a gente teve a implementação disso, que ajudou demais, né? Então, a gente teve que se adaptar a uma série de coisas. A assinatura simples, avançada e qualificada entrou nesse contexto, porque a gente precisava dar algum tipo de regulação para as partes poderem fazer transações digitais. E isso, né, ficou ali no meio do caminho, enquanto as pessoas estavam ali desconfiando da tecnologia ao longo do tempo. A pandemia obrigou elas a entenderem e aceitarem isso. Então, foi uma revolução, assim, digamos, que a gente passou, e hoje o mundo é muito mais fácil, certo? Porque a gente consegue fazer muita coisa com um mínimo esforço. Mínimo esforço e também otimiza o nosso tempo, né? Se você falou, né, de você não precisar se deslocar até o local, enfim, sai até mais econômico, né, dessa forma.
Inclusive, Renato, né, a gente falou que a assinatura mais importante é do certificado digital. Qual que é o papel do certificado digital nesse cenário e como que ele conecta a segurança e a validade das assinaturas digitais? Para quem não sabe, né, como ter, como que eu faço um certificado digital. Isso, bom, eu acabei respondendo um pouquinho antes, mas todo o processo de geração de um certificado digital, ele é composto de uma série de regras. Então, para eu emitir um certificado para a Carina, eu vou ter que coletar as biometrias da Carina, vou ter que coletar os documentos da Carina, e aí eu faço a geração de um certificado digital para ela. Todo este processo, ele é auditado por um órgão do governo. Então, por que ele é muito seguro? Porque a gente tem um controle absurdo de emissão de um certificado digital. O volume de fraudes para a emissão de um certificado digital é muito baixo. A gente tem mecanismos dentro desse processo de emissão. Vou dar um exemplo aqui de um produto que a gente tem na nossa empresa, que é a documentoscopia. Eu consigo fazer uma validação se um RG, uma CNH, são válidos em questão de segundos com uma inteligência artificial hoje. Então, neste processo de emissão, eu vou validar até se aquele documento é verdadeiro ou falso. Então, ele tem processos muito robustos. Para isso, ele traz essa segurança que a gente precisa ter numa realização de um acordo digital, diferentemente das outras tecnologias. Então, o simples é um login e senha. E se a gente for parar para pensar, hoje em dia, o pessoal põe aquela senha mais famosa do mundo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Será que é verdade? Né? E daí, assim, poxa, é fácil de alguém burlar o certificado de fundo com uma assinatura dessa. A avançada, ela já tem os requisitos complementares. Então, eu posso ter um outro certificado digital, não da ICP Brasil, mas um certificado privado, que dá mais segurança. Mas o certificado digital é a plenitude da segurança nesse contexto, porque envolve, por exemplo, alguns elementos. Eu tenho a posse do meu certificado, eu tenho o que eu sei, que é a minha senha de acesso, e o que eu conheço, ele tem a minha biometria lá. Então, essa robustez de tecnologia de processo é o que dá segurança. Mas ele também tem custos atrelados a isso. Não dá para ser de graça porque existem uma série de infraestruturas que mantém isso em ordem. Então, o certificado digital sempre vai ser, para a gente aqui, o suprassumo, assim, o melhor cadeado para me proteger numa transação digital. E eu preciso calibrar isso, saber em que momento ele é mais adequado para ser utilizado. Complementando, bem interessante um ponto que o Renato falou agora, a respeito da validação do documento, que fala da documentoscopia, que é muito rápido, em questão de segundos. Pra vocês terem uma ideia, são pontuados mais de 3.000 pontos no RG em segundos. Tá? São 3.000 validações feitas em alguns segundos. E na questão do certificado digital, na questão da biometria, não só se pega a biometria na hora, se base a biometria, como também nós usamos o banco de dados da CNH, do Senatran. Tá? Mas quando você tem uma CNH, a gente consegue fazer o certificado digital através dela. Que legal. Então facilita muito. Né? E quando a gente fala em certificado digital, a gente já lembra do SPC Brasil. E como é que ele tem atuado nessa área e os principais impactos positivos para o mercado? Bom, o SPC Brasil, ele, há algum tempo, ele é uma autoridade certificadora. Dentro desse contexto dessa infraestrutura que eu mencionei, da ICP Brasil, ele é uma entidade credenciada para emitir certificados digitais. Então, ele já faz parte desse ecossistema há bastante tempo. E a gente atende o mercado com as diferentes tecnologias que a gente tem hoje em dia, né? Os certificados para empresas, para as pessoas físicas. Eu tenho dispositivos físicos como tokens, cartões, como tenho nuvem agora, que é como um celular, que é muito mais fácil. É muito bacana isso, porque assim, essa tecnologia foi evoluindo com o passar do tempo. Eu tive a oportunidade de acompanhar vários eventos da certificação no Brasil. Então, eu lembro do primeiro evento assim, mais substancial, foi em 2006, ou 2007, agora já faz tempo, mais de 20 anos. Posso errar aqui na data? Mas quando foi, os empresários foram direcionados para emitir um certificado para entregar a declaração de imposto de renda. Todo mundo acreditava que aquilo não ia acontecer. No final, a gente tinha filas de pessoas para receberem o seu certificado digital. Eu cuidava de operações numa outra empresa. E ao longo do tempo, essa tecnologia foi se estabilizando e hoje em dia é muito mais fácil de tirar. Então, como eu mencionei, eu posso fazer uma videoconferência e ter o meu certificado em questão de segundos. Posso me deslocar até um posto do SPC Brasil, aí tem mais de 2.000 entidades para o país. Posso receber meu certificado digital lá também, presencialmente, tomar café, conversa. Então hoje a tecnologia está muito acessível para todas as pessoas. E novamente, usar ou não usar vai muito do contexto que ela tiver inserido. Se ela quiser ter segurança máxima, ela vai de certificado digital, assinatura qualificada. Legal.
Wilson, fala um pouquinho pra gente, né, como que a digitalização, ela tem transformado o dia a dia das empresas, como a gente mencionou, né, que facilitou a vida, a gente tem a economia de não precisar se deslocar até o local, mas também, quais foram os setores que mais se beneficiaram das assinaturas eletrônicas? Perfeito. Exatamente isso, a questão de, vamos dizer assim, até uma redução de coisas do dia a dia, tá? Digitalizando a sua empresa, tá? Uma empresa sem papel, mas nada, ela fica também dentro do ESG, bem compatível com o ESG, a questão de sustentabilidade, tá? O impacto maior dentro das empresas seria no setor, tanto no comercial, na questão dos contratos, o RH e no jurídico também, sempre facilitando o seu dia a dia. Bacana. A gente está chegando aqui na reta final da nossa rodada de perguntas. Eu gostaria que vocês deixassem um conselho para os empresários que ainda têm dúvidas e receios sobre adotar essas ferramentas digitais. Eu acho que assim, hoje em dia a tecnologia já está acessível a todos. Os empresários já usam, de certa forma, o certificado digital em transações com o ambiente da Receita Federal. O seu respectivo contador tem lá o certificado digital para poder representá-lo, né, perante a Receita. Ele já usa para emissão de notas fiscais, né? Tem até um dado interessante aqui. A gente tem no Brasil, né, a nota fiscal eletrônica no Brasil, ela é assinada com certificado digital. E a gente teve um volume enorme de assinaturas de notas fiscais até hoje. São mais de 40 bilhões de notas fiscais emitidas com o uso de um certificado digital. Então, o empresário já está abastecido do seu certificado. Ele pode fazer outros usos, assinar contratos, né, fazer outros tipos de utilização. Então, assim, é importante ele conhecer, pode usar o SPC Brasil, as CDLs, para se informar melhor sobre como receber essa tecnologia, como utilizar essa tecnologia no dia a dia. E tem a gente que também pode ajudar numa interação que for necessária aí. O Otto estava mencionando a questão de benefícios, né? Eu que sou comercial, poxa, antigamente eu tinha que pegar um papel, assinar aqui no meu diretor, levar lá na empresa, quanto tempo eu gastava com isso? Iva. Hoje em dia um contrato é assinado em questão de minutos. Então, Até assim, porque os empresários que trabalham na parte comercial, com uma venda, às vezes a venda é de momento. Você tá lá, manda o contrato, a pessoa vai deixar a pessoa pensar, perdoa a venda, sabe? Então, se você vai lá, incuta o contrato, a pessoa recebe o contrato, porque também tem o portal de assinaturas, né? Sim. E você pode estar de forma eletrônica ou até por e-mail de certificado digital dentro desse portal. Você assina rápido, aí você tem um repositório, que é um meio seguro, porque você vai ter lá todos os seus contratos, os documentos de forma digitalizada dentro desse repositório de assinaturas, e é uma segurança maior também para o empresário. Além do que ele não vai ter questão de capricho no papel, perder o papel, precisar injetar alguém não sabe para esse lado que não foi, tá? Porque dentro desses portais de assinaturas também tem o hash, o log, tem o horário certinho, então você não tem nem como mudar isso, também tem um padrão de segurança, uma segurança extra. Até para as questões jurídicas, assim, a gente vai ajudar o seu jurídico muito, se precisar evitar o MEI, enfim. não tem motivo para não usar, porque a tecnologia ela é segura e acessível. E um ponto importante que o Otto falou de ESG, para quem não sabe, a sigla ESG é uma sigla em inglês, né, que é Environmental, Social, Governamental, que é a questão que o ano que vem já tem uma lei específica para isso, que todos os empresários aí que são classificados como SA deverão se ater, que é ter o seu ambiente, o seu social e o seu governamental. E essa questão de sustentabilidade, de você não ter mais papéis e entrar no mundo digital, inclusive vai gerar benefícios fiscais. Então, assim, se você adequar a sua empresa, você vai ter benefícios fiscais para a sua empresa. Então, é importante essa tratativa também. Sim. É uma segurança e também é um histórico, né, que a pessoa tem, ela consegue acessar esse histórico, como é que funciona? Ela consegue acessar esse histórico, pesquisa, dá para classificar por pasta, você coloca lá a regra de quem vai assinar primeiro, quem vai assinar por último, é bem bacana. E como é que nossos ouvintes podem entrar em contato com vocês para saber mais sobre esse tema? Perfeito. Acessar nossos sites, tá? cdlsp.com.br. Temos o segundo, que é edsign.com.br. Tá? Tem os telefones 311-3279-9800. Então, em meu particular, no corporativo, 11-96571-8956. Fiquem à vontade, estamos à disposição. Esse único no WhatsApp também. Querem deixar também as redes sociais de vocês, o LinkedIn, para as pessoas entrarem em contato? Sim, meu LinkedIn, só procurar pelo meu nome e sobrenome, Renato Pavone. Hoje eu sou o responsável comercial da Credits Brasil, que é um distribuidor, um canal de vendas do SPC, né? A gente tem lá várias soluções que envolvem essa parte de antifraude que a gente estava falando, de documentoscopia, de biometria. Então a gente tem uma série de soluções nesse aspecto. Pode acessar
creditsbrasil.com.br, você também consegue conversar com a gente lá. Legal. Ota, quer me chamar? Meu LinkedIn é meu nome completo, Wilson Ota, tá? Sou aqui da cidade de São Paulo, fora que eu sou gerente da parte da certificação digital. Nós também temos vários outros produtos na parte uma parceria muito grande com o SPC Brasil, tá? Na parte da análise de crédito e muita coisa ali que pode ajudar o dia a dia. Não, doutora Carila? E se tiver em dúvidas, o site é o mesmo, a cidade de São Paulo. E aí meu canal no LinkedIn é Karina de Almeida Carvalho. Karina escreve um pouco estranho, você sempre explica o que o pessoal não entende, que é com Karyna. Mas pode me chamar lá no LinkedIn que eu respondo. Karina, Ota, Renato, muito obrigada por esse bate-papo. Inclusive, se você tem dúvidas, deixa seu comentário aqui. E o SPC Brasil, como autoridade certificadora, oferece soluções acessíveis e seguras para empresas de todos os tamanhos. E você, que é nosso ouvinte, tem desconto. Então, entre em contato através do canal, né? Qual que é o canal de vocês? Okay. Tanto pelo site ali, ou pode me no WhatsApp que eu acabei de passar, repetindo, é um 911-96571-8956. A gente dá um retorno e tem esse desconto aqui. Inclusive, a gente vai deixar aqui, né, todas essas informações e vocês têm desconto, tá? Então, entre em contato que agora você vai garantir o seu certificado digital. Muito obrigada. Obrigada pela sua audiência. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e até o próximo episódio. Obrigada.